Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o Felipe. Infelizmente eu trago más notícias. Tentei o meu melhor, mas infelizmente não deu certo. Mesmo tentando editar, os primeiros 6 minutos de gravação não ficaram bons. E por conta disso, o áudio vai ficar pipocando e travando com grande frequência. É um pouco desagradável, mas dá pra ouvir. E por isso eu peço para vocês que, por favor, vejam do início até o fim do vídeo, pois afinal são 49 minutos, 50 minutos de podcast com muito conteúdo que a gente gravou para alcançar a maior quantidade de pessoas. Então peço, por favor, fiquem do início até o fim do vídeo. É isso que eu peço a vocês. Tenham um bom dia. Valeu, falou! Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Felipe Garcia, sou aluno aprendiz aqui do Senai. Estou juntamente com meus colegas aqui para gravarmos um podcast a respeito do Abril Azul, com o objetivo de conscientizar as pessoas a respeito do autismo. Meus colegas aqui, muito boa tarde, sou o Daniel. Muito boa tarde, meu nome é Jackson, sou aprendiz do Senai, do programa Jovem. Estamos aqui com Larissa. Camila. Desculpa. do Centro de Autismo aqui de Paranaguá. E bem, né, como objetivo principal é conscientizar, né, vamos tentar nos informar a respeito desde o início, o que é o autismo, né? Isso. Primeiro, a gente queria conhecer vocês. Nós somos da CEMIS, a Secretaria Municipal de... Fala um pouco sobre... A gente olha pra lá, dá pra vocês. Então, pode ser. A conversa com a gente, mas se quiser tipo, abordar o público, olha pro celular ali pra comer. Prefiro olhar pra vocês. Alto que não, só bom, tá ganhando bem com já foi testado. Aqui o celular que tá gravando. Entendi, pô. Então, meu nome é Camila Leite, eu sou secretária municipal de inclusão, sou funcionária municipal há 15 anos, professora da rede, e sou graduada em pedagogia, pós-graduada em educação especial e pós-graduada em autismo ABA. Então, essa é a qualificação tem bastante. Isso, tem. E fora os cursos que a gente tem em educação especial. Ela é a Larissa, né? Me chamo Larissa, estou com assessor de gabinete de inclusão, tenho 30 anos e fui diagnosticada recentemente, há 2 anos atrás, com autista. Como é que foi essa situação, assim, você desconfiava antes? Como é que foi essa descoberta? Eu sempre me senti meio deslocada quando criança, sempre soube que eu era diferente, né? Mas pra mim era comum, não tinha informação do que seria. E aí eu tive uma com 20 anos, mas ele no desenvolvimento dele eu pude notar algumas características, né? Então a gente fez o diagnóstico, a gente fez a avaliação dele. Ele foi diagnosticado com 4 anos, mas assim, com 2 anos ele já apresentava as características. E assim que ele foi diagnosticado, o médico também, né, o neuropediatra, ele notou algumas características em mim. E ele falou que eu poderia estar certo, mas como eu tinha 22 anos na época, eu não trabalhava, então eu não via a necessidade de buscar conhecimento mais profundo. Não via aquela necessidade. E aí agora, como eu comecei a trabalhar com recentemente também, eu notei que devido à necessidade, né, das demandas sociais, eu notei que deveria buscar isso. Eu acho que está me prejudicando muito funcional. Esse foi um dos motivos de resolver nessa área? Sim, justamente por isso, né, o Marcelo, ele me trouxe a Secretaria de Inclusão para poder contribuir com as demandas, né, com uma visão de família, uma visão de mãe, uma visão de uma pessoa com deficiência, de contribuir nas ações e nas políticas públicas. É que a gente fala assim, que para dar certo as terapias das pessoas, né, que têm autismo, então a gente precisa trabalhar junto, a família, a terapia e a escola. Então a Larissa, na nossa secretaria, ela entra como a família, o olhar diferenciado da família, né? Porque a gente tem o pedagógico e ela tem o da família. Então a gente está trabalhando tudo certinho para contribuir e andar certinho. Já foi. Ai, que legal, pessoal. Aproveitando, né, que vocês têm todos os programas, buscando update, como encontrar, você vai entender o que é exatamente autismo, né, tipo, desde o princípio. Você quer falar de que é autismo? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento do cérebro. O autismo é um transtorno no desenvolvimento do cérebro, que ele afeta a capacidade de relacionamento com as pessoas e também com o ambiente.
Essa... E o autismo, cada um tem a sua comorbidade ou a sua deficiência, né? Não é todos iguais, não é todos autistas iguais. Tanto que existem graus de autismo, Níveis, isso. 3 níveis de autismo. Isso. Como que se diferencia muito esses 3 níveis? Que, se não me engano, o terceiro é o mais alto, no qual a pessoa tem mais necessidades, dificuldade de interação social com as pessoas, e como funciona exatamente? Então, mas assim, ó, o nível 1, ele também pode ter a dificuldade social com a pessoa, ele pode ter a dificuldade na fala, dificuldade social, dificuldade intelectual. O nível 1 também pode ter. O que agrava para o nível 3 é a falta de terapia, ou comorbidades que são maiores, porque o autista, às vezes, ele é autista, ele tem TDAH, ele tem outras comorbidades. Daí que dá o grau mais elevado. Só que um autista no nível 1, no mesmo dia, ele pode alcançar um nível 3, dependendo da crise que ele tiver. Dependendo dos estímulos que ele Então, tipo tiver. assim, ele não tem essa... ele é nível 1, então ele não tem essa possibilidade de passar nível 2, nível 3. Ele tem. Tanto Ele a tem essa possibilidade de possibilidade. aumentar, quanto a possibilidade de diminuir. O nível 1 é que ele depende de menos apoio, né, externo no dia a dia para realizar suas tarefas. Já o nível 2 você vai precisando um pouco mais. E o nível 3 ele precisa de um apoio mais substancial nas tarefas. Por isso que a gente diz assim, que a estimulação, o diagnóstico precoce ajuda muito para que o nível não aumente, né? Então, se uma criança com 2 anos, igual o Natan, que era pequenininho, com 2 anos, ele já fechou o laudo, já diagnosticou, o que acontece? Ele começa as terapias mais cedo. Começa a estimular. Daí ele começa com a estimulação precoce, então ele estimula a fala, ele estimula o pedagógico, ele estimula a coordenação motora, e assim por diante. Então, ele estaciona. Por isso que ele não vai elevando, não vai aumentando o nível. Porque ele tem as estimulações. Também tem alguns pais, que infelizmente nesse caso, vão acabar associando, tipo, meu filho tem tal dificuldade, será que é frescura, qualquer coisa, daí não vai acabar levando para tratamento, daí Isso. vai agravar, A gente tem um problema muito sério na sociedade com a aceitação da família. Então, se a família conseguir aceitar o quanto antes, né, ela vai conseguir ajudar e evoluir aquela criança. Então, por isso que nós, lá da Secretaria Municipal de Inclusão, junto com o Centro de Autismo, a gente trabalha muito com a família. Lá tem um programa para pais, que é o tratamento que a gente faz com os pais. Então, a criança entra na terapia, né, seja fono, ensino estimulado, ensino estruturado, OTO, e os pais vão para fazer essa terapia com a nossa pedagoga, psicopedagoga ou psicóloga. Lá eles vão ver como vão tratar a criança, como vão trabalhar e como vão dar a continuidade daquele procedimento. Então, por isso que é muito importante que a família tenha aceitação e tenha ajuda, para que ela seja ajudada e consiga ajudar aquela criança. Mas como que é realizado isso? Então, é assim, a criança, a gente tem algumas dicas, né? Algumas características que a criança apresenta, né? Isso. A maioria das crianças, quando é bebê, ela não olha nos olhos, ela tem algumas... Como é que é o nome? Estereotipias. Ela tem uma dificuldade de interação social também. Isso, ela anda na pontinha do pé, ela gosta de deixar tudo enfileiradinho, ela tem aquelas manias, então isso a gente já consegue identificar. E como que a gente vai fazer o diagnóstico? A criança, a mãe vê essas situações e leva no caso nosso, tem o SEMAI, que é o Centro de Especialização. Então lá ela vai fazer uma avaliação, vai passar pelo fono, pelo neurologista, pelo psicólogo, psiquiatra, pela assistente social. Então é um conjunto de especialistas que vão fechar o laudo. Então, essa criança, o fono vai falar, ela tem dificuldade na fala. O outro é essa dificuldade. Daí que o neuro vai fechar o laudo. Então, fechando o laudo, a gente consegue fazer as terapias dependendo do que o médico pede. Não é tudo que o médico pede para aquela criança. Então, supondo você tem autismo, mas você só tem dificuldade na fala. Então, o neuro pede terapias com fono para ele 2 vezes na semana. Para estimular a fala. Então, é assim, depende da dificuldade da criança, que daí vem as terapias. Não é um processo tão simples, assim, que a pessoa... por mais que ela tenha alguns indícios, assim, tem algumas características, mas tem que ter todo um processo, assim, para que ele possa ser diagnosticado. Isso. Passa por uma equipe multidisciplinar. Mas daí, tipo assim, no caso é Camila? Eu sou Camila. Desculpa. No seu caso, você foi diagnosticada com quantos anos? Com 28. 28 anos. Daí, como que ele diagnosticou você? Tipo, já tá numa fase adulta Foi e tudo? através de consultas clínicas, com o neurologista. E o neurologista mesmo, ele detectou. É porque o autismo, ele é genético. Ele é predominante genético. Então, como eu já tinha um filho,
Ele fechou o laudo pelas características que eu apresentava, também por já ter um filho autista. Ok. É que daí uma vez ele ficou interpretando essa coisa, tipo assim, no meu caso, quando eu era criança, daí meus pais ficavam comentando que eu só comecei a tipo assim, falar gesticular, até mesmo conversar com as pessoas, a partir dos meus 5 anos de idade. Daí associaram que eu tivesse algum problema Algum transtorno. Algum transtorno, só que daí em nenhum momento fui diagnosticado. Pô, o Felipe tem TEA. Daí eu sempre pensei, pô, será? Daí recentemente agora, né, que daí no mês do Abril Azul, eu fiquei pensando, pô, todos esses casos, será que tem autismo, né? Daí eu fiquei me questionando, pô, como que diagnostica isso daí exatamente? Então, mas é que antigamente, né, quando a gente era, nós, né, quando era menor, a gente não tinha o diagnóstico, né, assim, tão fácil. Então, a pessoa era considerada tímida, era considerada agressiva, era o caso da Larissa, né? E aí não gostava de socializar, não gostava de barulho, então essa criança muito tímida, muito quieta. Então, ali não tinha o diagnóstico. Mas aqui, uns 4 ou 5 anos atrás, o diagnóstico começou muito presente, né? As pessoas começaram a buscar por que essa fase, por que essa criança está passando por isso. É porque agora a gente conhece melhor também o espectro, né? Então, está sendo mais divulgado, né? Está sendo mais estudado. Isso. Mas eu tenho um problema lá de fala, de comunicação, às vezes era por falta de estímulo, né? Porque às vezes não tinha estímulo, teu pai e tua mãe não conversavam muito com você para estimular, ou na própria escola, talvez seja por isso. Na verdade, é um conjunto, né? A pessoa fala, o atraso fala que vai caracterizar o autismo, né? Ok. Tem que ser um conjunto de outras coisas, assim, que a pessoa pode dar esse entendimento que a pessoa pode ter o autismo. Sim. Eu tenho um primo. Eu tenho um primo que ele foi diagnosticado com autismo. Ele tem vezes que eles não se reconhece, tipo, quando chama ele, ele não fala direito também. A questão intelectual também dele é um pouco diferente. Então, como a gente disse, cada autista é de um jeito, né? Tem autista que ele é muito inteligente, que o Nathan, o filho da Larissa, ele fala inglês fluentemente e russo, e ele não teve aula desde pequenininho, né, Lari? Agora que ele vai porque ele gosta de conversar com a professora em inglês. Mas ele aprendeu sozinho. E ele faz prova, ele não estuda, ele tira as notas super boas, mas só porque ele prestou atenção. Às vezes a professora acha que ele não tá prestando atenção na aula, mas ele tá, do jeito dele, da maneira dele, do jeito que ele tá ali, né, naquele ambiente, e daí chega na hora da prova ele consegue desenvolver. Tira mais tempo. Vamos falar russo? Mas assim, em compensação tem outros que... E tem coisas do dia a dia que ele não consegue fazer sozinho, que é amarrar um sapato. Ele não consegue se alimentar às vezes sozinho. Tomar banho, tem que auxiliar. São detalhes assim, muito diferentes. Igual o seu primo. Você chama ele, pode ser que pra você parece que ele não tá entendendo o que você tá chamando, ou que ele não percebeu que você tá chamando ele. Mas do jeito dele, do modo dele, ele acha que você sabe parece assim, que ele tá... não presta atenção assim em você. Você tem que ir lá, tocar nele, puxar ele pra ele poder entender. Parece assim, mas... então não é um caso assim, ele pode estar entendendo. Ele tá entendendo, só que ele não demonstra, porque ele, do jeito que ele tá, ele acha que você entendeu que ele atendeu. Acontece muito comigo ainda hoje, né? Às vezes meu marido fala, não, mas eu te perguntei isso, eu falei com você. Desculpa, eu achei que eu tivesse respondido. Na minha cabeça é que eu respondi ele já. Eu já tava tudo certo, tudo organizado, mas era só na minha cabeça. Eu não falei com ele. Por isso que a gente tem muito daquele que a gente faz toda uma preparação da sala de aula, né? Ou lá na terapia. Então a gente tem um quadrinho com tudo que eles vão fazer naquele momento, naquela terapia. Então agora eles entraram na sala de terapia, daí eles entrando na sala. Depois o que eles vão trabalhar, daí logo em sequência a outra que vão trabalhar. E daí por fim, que é a hora de ir embora. Então, para eles é tudo a imagem. E a gente gosta muito de previsibilidade. Tipo uma organização muito exata, assim, do momento. Isso, como que a gente podia falar? Tá preparando eles. A gente amanhã... Tá prevendo. Isso. Se você me chamasse hoje agora, venha fazer essa entrevista, eu não viria. Mas como já foi avisado, então eu já Ela me preparei, se preparou. eu já organizei a minha rotina. A quebra de rotina é muito estressante pra gente. Isso desregula totalmente. E também pode estar associado à ansiedade, essas coisas e tudo, né? Também a ansiedade é uma comorbidade bem presente no autismo. Principalmente do autismo que ele não foi forte, que não foi tratado, que não foi estimulado. Então eu tenho um grau de ansiedade bem elevado. Tipo, eu acho muito complicado, assim, quando as pessoas elas falam de diagnóstico, porque tem várias características, assim, que falam, tipo, a ansiedade agora. A questão da pessoa não socializar da mesma forma. Daí são características que várias pessoas têm individualmente. Ou algumas são que têm especificidades, né? São especificidades, assim, só que
eles acabam tipo, fazendo os testes e não são. Tipo- Cada pessoa é única. Sim, sim. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Tipo, essas características possuem em muitas pessoas, assim, e eu acho muito difícil a pessoa pegar numa pessoa e falar, essa pessoa pode ser que ela seja autista só porque ela não se socializa. Sim, por isso que eu te Ou falei, é pela um ansiedade. conjunto de características para caracterizar o autismo. Por exemplo, eu, quando eu era menor, eu não gostava muito de socializar. E também tinha ansiedade. Daí, se eu olhasse pra mim lá naquela época, as pessoas poderiam olhar e falar, será que ele tem? Talvez tenha, né? Talvez se você buscar um diagnóstico, se você tem dúvida, eu acho que é muito importante buscar o diagnóstico, porque a gente precisa se compreender, né? A partir da autocompreensão, você vai conseguir lidar com as suas emoções e com as outras questões da sua vida. O que aconteceu comigo? Eu me culpava muito, e eu já perdi várias oportunidades porque eu era tímida, que eu era retraída. Eu me culpava por isso. Hoje eu entendo que não é porque eu era tímida ou porque eu deixei aquela oportunidade passar. É por causa da condição que eu tenho, do transtorno que eu possuo. Daí, como que, tipo assim, cada criança tem sua própria necessidade, como que elas devem ser incluídas na sala de aula, pois, tipo, como foi referida, cada criança é única, cada criança tem sua mania, cada criança tem suas limitações. Daí, como que a gente, na própria creche ou na escola, as crianças devem ser incluídas? Então, assim, ó, no começo do ano letivo, a gente entrega um formulário para as famílias e ali eles preenchem o nome da criança, o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, o que tira ela do eixo, o que pode dar crise nela. Então, ali é como se fosse um livrinho da vida da criança. A gente entrega para a família e a família leva até a escola. Então, baseado naquilo, naquele relatório, naquele histórico, a escola prepara o ambiente para aquela criança. Então, o meu filho, ele gosta muito de leitura. Então, a gente prepara uma aula, né? As professoras pedagógicas preparam uma aula baseado nos livros de história, com o mesmo conteúdo do que toda a turma for ter. Então, tudo é baseado no conteúdo, só que adaptado para que aquela criança gosta de fazer, né? Que ela tem mais... Aptidão. Isso. Também só por curiosidade, tipo assim, eu já terminei ensino médio, daí, apesar de estar indo pra faculdade, daí, eu nunca presenciei, ou estudei com alguém que tivesse essa condição. Daí, eu nunca soube, é muito presente essa condição de, tipo, preconceito com as pessoas que apresentem. Sim, e é isso nossa maior dificuldade, nosso maior medo, porque as pessoas ainda não têm o conhecimento e aí não sabem se aquela criança é autista ou não e acabam fazendo bullying com a criança. Então é ali onde corre todo o nosso, todo o problema realmente, onde tem várias crianças autistas, o maior índice de autismo é a própria vida, o suicídio. Então o nosso problema é muito sério, é esse. Então por isso que a gente faz durante o mês todo de abril a conscientização, faz palestra, faz capacitação, faz formação, é para que todos tenham conhecimento sobre o autismo. Né, que ela não é uma doença, ela é uma condição da pessoa e que ela pode ter uma vida normal. A gente tem autista médico, tem autista dentista, tem autista doutor, advogado. Então, assim, o autista tá onde ele quiser estar. É só ele querer e a sociedade incluir, né? Então, por isso que a gente tem hoje nas escolas, a gente tem... Olha, eu não sei te dizer quantas escolas tem o número específico de autistas, mas hoje, de cada 36, um é autista. Então, para você ver o número, ano passado, até o final de novembro, que eu terminei um curso, era 44 por 1. Então, hoje já está 36 por 1. A base é que daqui 2, 3 anos, cada 10, 5 será autista. Então, assim, o diagnóstico está vindo muito cedo, né, graças a Deus, e a gente consegue trabalhar e está conseguindo conscientizar a população do autismo daquela pessoa, né? Então, para que não tenha esse preconceito, para que não sofra, né? Como você nunca estudou, então você não sabe, né, como tratar, como lidar. Mas agora, a gente fazendo todo esse trabalho, acho que daí você fica mais fácil, Vai né? ficar mais atento às Isso. essas características. Ok. Só por mais uma coisinha. Vocês querem café? Não, obrigada. Tem cafezinho ali separado, eu não sei, né? Vai que vocês estão com sede, qualquer coisa. A Tem última água, vez que a gente tem veio água aqui, a gente também. gostou de visitar a cozinha. Não, mas vai ter uma lembrancinha depois. Vai ter uma lembrancinha depois. E também é bem acessível, né? Então, por que não? Então não é qualquer pessoa que pode apresentar um sintoma, ela pode ter um conselho. Isso. A pessoa ela não se torna autista ao longo do tempo, né? Então ela nasce autista. Não, mas eu tô falando na questão, tipo assim, ela possui um jeito, tipo, esse de ficar... Muita pessoa associa a timidez
a esse tipo de coisa, né? Se a pessoa é muito tímida ou é muito calada, mesmo que não seja tão tímida, ela só é calada. Daí não pode ser considerado. Daí Tem vai que ser um tratamento isso, muito daí você completo, vai assim, todo um pra saber. estudo, né? Dela vai Vai todo fazer, estudo. vai fazer Isso é terapia, mais vai aprofundado, né? isso, vai fazer consulta com psicólogo, psiquiatra, com a fono, com neuro, aí vai fazer exame, é baseado nisso que a gente pode fechar o laudo ou não. Às vezes é uma condição da pessoa, a timidez, ela é tímida porque a família não tem muita interação, a família não é acostumada a sair em eventos, e a criança é criada assim. Pode ser que não seja nada, mas também pode ser que seja, mas não procura ajuda, não procura a terapia, não procura, né, os procedimentos, daí acaba agravando conforme o tempo. Mas, muitas das vezes não é por falta de estímulo mesmo. E a gente como pessoa mesmo, como que a gente pode, como a gente deve tratar as pessoas com esse tipo, com TEA? Normal, você tem que tratar Tipo, a pessoa normal. Porque, tipo, tem pessoas assim que eu conheço, assim, que não gostam de brincar, não gostam de certas coisas, assim. Tem que ter um tratamento diferenciado. Na verdade, assim, a Larissa além de ser minha colega de trabalho, é minha amiga pessoal. Então, eu já conheço o jeito dela, eu já sei quando ela gosta de um abraço, quando ela gosta de um beijo, quando ela tá quieta, que ela não quer comunicação. Então, a gente tem que observar a pessoa. Então, você não pode chegar já abraçando, porque às vezes a pessoa não gosta de abraço. É inconveniente também. Isso. Pô, tem gente que E a gente não pode abraçar todo mundo, tem gente que não gosta, né? Então, e tem gente que gosta de abraçar muito. Então, tem autista que ele abraça muito, que ele gosta de abraçar. Ele gosta do toque. E tem autista que não gosta. Tem autista que gosta de beijar, tem autista que não. Então, se ele te dá um sorriso, você já fica feliz. Ele tá contente com você, ele gostou de você. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Com qualquer pessoa. Eu não posso chegar aqui te abraçando, te beijando, se eu não te conheço. Então, eu vou criando uma intimidade com você, eu vou conversando. Se eu ver que você me dá abertura, eu vou te abraçar, eu vou te beijar. Então, você tem que tratar as pessoas com autismo normal. Como a gente trata, eu trato você trata ela, normal. Só que você tem que dar o espaço. A pessoa te apresentou, ela gosta de abraço, você vai lá e abraça. Você vai lá e dá um beijo, você vai lá e conversa, troca, né, conselhos, dá um sorriso. Às vezes, só um sorriso já mostra pra você que ela gostou de você. Então, é normal. E a questão, como é que as pessoas podem, na escola, só voltando à questão da inclusão, como é que as pessoas podem incluir essas pessoas na escola, na faculdade? Tem alguma coisa de tratamento diferenciado? Porque teve uma vez que eu tinha um amigo, né, que ele entrava com mais uma acompanhante no colégio, acho que era uma professora. Professor de apoio. Isso. Por lei, as pessoas que têm autismo, eles têm o direito de ter um professor de apoio, né? Mas esse professor de apoio é para ele auxiliar aquela criança. Às vezes a criança nem precisa, ou o próprio adolescente não precisa de apoio, né? Mas por lei ele pode ter. Então, fica a critério da família e da escola, né? Para ver se a criança precisa ou não. E aí, ele vai ter as mesmas condições que qualquer um. A única coisa que a gente fala que para incluir realmente aquela pessoa, a gente tem que dar o mesmo conteúdo para todos, adaptado para ele. Então, assim, igual o Natan não gosta de escrever, mas ele gosta de fazer oral. Se a professora perguntar oralmente para ele, ele vai responder. Mas ele não gosta muito de escrever. Mas ele vai ter o mesmo conteúdo que todos os outros, mas do jeito dele, do jeito que ele consegue acompanhar. Então, é isso que você vai realmente incluir aquela pessoa na sala de aula. Você vai adaptar a matéria, o conteúdo para ela, do jeito que ela consegue pegar. E aproveitando esse gancho agora, que você falou dos direitos, quais são os direitos garantidos por lei para essas pessoas? Porque muitas pessoas que vão assistir a gente agora talvez não conheçam. E elas têm os direitos. O autismo é uma deficiência, né? Como qualquer outra. Em 2012, através da lei 2.764, que eu tô falando aqui. Só dá uma olhadinha pra saber o que perguntar. Então, a lei, ela considerou, né, a pessoa com transtorno de espectro autista deficiente, como uma pessoa com deficiência, né? Então, ela vai ter os mesmos direitos, né? Para todos os efeitos legais, a pessoa autista, ela é uma pessoa com deficiência. E também a lei de inclusão, vamos ver que... Ela tem direito à prioridade na fila, prioridade no estacionamento, e tem a professor de apoio, né, que a gente falou. Tem algumas lojas que estão nos procurando. Tipo, a Havana, tipo, em alguns lugares oferecem fila preferencial. Em todos os lugares, né? É igual... Eu não vejo muito em mercado. Tem também. O começo, os primeiros caixas que tem lá de preferência, tem o lacinho lá do autista também. Mesmo que não tenha o lacinho, se tiver um caixa preferencial, o autista pode ir lá.
E ele só indo com a carteirinha dele, né? Ele já pode, ele é preferencial também. Porque é considerado uma deficiência. Foi instituído a lei, né? Que, não sei se vocês sabem, o Mion. Já ouviram falar no Marcos Mion. Marcos Mion. sim. Daí tem a lei que foi batizada com o nome do filho dele, que é Romeu Mion. Né? Que essa lei prevê o documento. Eu não trouxe aqui, mas eu tenho uma carteirinha. Você tem prioridade em todas as filas, em todos os lugares, meia entrada também. Ou direito à meia entrada. Esse direito ele abrange aos pais deles, tipo, porque a minha tia tem o filho dela é autista. Daí na questão, ela foi buscar em relações estreitas, esses direitos abrange ela também como mãe? Sim, porque ela tá acompanhando o menor, né? Então, se ela vai estacionar o carro, ela pode colocar na vaga de deficiente, porque ela vai ter a carteirinha ou... Desde que tenha a credencial. Isso. Né? O autismo ele também, hoje em dia fala vaga especial para deficiente físico. Não, vaga especial para deficiente. Todas as deficiências. Tem direito a... Se ela vai no mercado com ele, ela tem direito preferencial. Se ela vai no postinho de saúde, para consultar, ela também, só falar que o filho dela é autista, e ela também tem a preferência no atendimento. Eu só fiquei lembrando, tipo assim, muitas pessoas famosas, né, tipo, físicos, né, se não me engano, Albert Einstein era... Ele tá Agora fiquei pensando dúvida, que na ele verdade. tipo... Alguns cogitam, né, não tem... Agora não tem... Ai, que triste. Tem informação certeira. Não seria uma boa pergunta, né, saber? Imagina, daí maiores físicos teóricos apresentava TEA, um dos maiores gênios da época. Pô... Vou pesquisar isso Lembrei depois. uma coisa. A questão, por que eles escolheram a data para essa... Por que, tipo, abril azul? E por que a cor azul? Azul é porque o azul, ele acalma. E também é que antes, eles falavam que era a maior incidência, né? Os maiores diagnósticos eram meninos e meninos. Mas essa teoria tá caindo por terra. É porque menina, ela camufla muito, né? Ela esconde. A Larissa, ela esconde bastante as características dela. E o menino é mais visível eles mostrarem as características. Então, justamente isso. Então, antes de cada 10, 7 eram meninos. Hoje não. Hoje tá igual. O diagnóstico tá saindo igual para todos. Tanto para menina quanto para menino. Então, a cor azul é justamente isso. Porque antigamente era mais meninos que eram diagnosticados. E porque a cor azul, ela acalma a criança. Então, se você pegar uma garrafa PET, colocar água nela e colocar um monte de glitter azul, e a criança está em crise, né? Tá com alguma dificuldade. Você pega aquela garrafa e começa a fazer balançar na frente da cor azul, vai acalmando. Então a cor, ela vai acalmando, aquele balanço vai acalmando. Então é um dos critérios que a gente faz, uma das coisas que a gente faz lá, quando a criança está com crise, a gente usa essa metodologia. Então essa é a questão. Agora, do dia 2 de abril, eu vou ficar te devendo. Não tenho uma ideia exata do porquê seja em abril, nessa data em específico. Eu acredito que seja alguma lei, não tem lei no celular, alguma coisa, eu acredito que seja alguma lei que foi feita dia 2 de abril, ou a pessoa que descobriu, né, o autismo, que fez o primeiro diagnóstico, tenha feito no dia 2 de abril, então pode ser que seja essa a comemoração, mas vamos ver o que a Larissa já acha. Tem mais alguma coisa fora? Por que o quebra-cabeça? Sabe, tipo umas 4 cores, deu um quebra-cabeça. Por que exatamente? É que assim, quando as peças se encaixam, né? Então o quebra-cabeça é esse. Então, quando as peças se encaixam, tudo se ajuda. Não é verdade? Então o nosso lema é esse. Quando as peças se encaixam, tudo se ajuda. Você vai encaixando as pecinhas, você vai ajudando de um jeito, a terapia de outro, daí vai se encaixando e a gente consegue dar uma vida melhor, com mais qualidade para aquela criança, para aquela Eu ia pessoa. perguntar sobre isso. Símbolo. Hoje também tem aquele símbolo, não sei se vocês viram, infinito todo colorido. Aham. Lá acima, As né? cores, elas Neurodiversidade. significam neurodiversidade, várias, Ele já aborda tudo numa vez. Isso, Uhum. isso. as várias possibilidades, as várias Eu vi que características. tem um girassol também, vários girassóis. Os girassóis é girassol. usado para deficiências invisíveis, não é só para autismo. Bem, Eu ia até perguntar sobre porque eu vi muita reclamação sobre do quebra-cabeça. tem é bem polêmico, assim. Tá bem polêmico Tá bem isso. polêmico. Bom, então já a pergunta que eu fiz. Por que no quebra-cabeça do nada? Eu ia perguntar, se você não perguntou sobre o quebra-cabeça, porque, tipo, é uma coisa que ainda não entendi. Por que ainda tá tendo. Por que tá tendo tanta. Eles não conseguiram chegar ainda a um entendimento. Muita gente acha que é ruim, outra gente não tá ligando muito. Essa questão. Eu ia até perguntar pra você, qual que você prefere? O do símbolo lá ou o que já tá?
Eu prefiro dos símbolos, ser bem sincera. Mas como o quebra-cabeça ele é mais conhecido, a gente usa mais o quebra-cabeça. É mais fácil para visualizar, mais fácil para as outras pessoas entenderem também. Mas eu acredito muito que o símbolo do infinito, ele... Esse aqui, né? Não, esse é o do, O lacinho, é o do né? quebra-cabeça ainda. Deixa eu Tem ver o que é o esse. símbolo do infinito, ele todo colorido. É aquele que a TVC tá usando, né? Isso. Deixa eu ver se Tanto que eu dá. fico vendo as pessoas, tipo assim, mais associarem menos a cor azul e mais a, tipo, aquelas 4 cores que não tá aqui, tipo, vermelho, amarelo, verde e azul, né? Tem um motivo dessas cores em específica? Tipo, das 4 cores? Ou Não, só acho porque que acharam não tem, bonitinho eu mesmo? acho que é porque é colorido mesmo, as cores primárias bonitinho, ali. gostei. É, esse daqui, né? Uhum. Ah, sim. Isso. Uhum. Só que daí eles Foi. usam ainda... Conseguiu achar porque 2 de abril? E é triste que tem pessoa que não sabe isso, daí fica achando que é pra pessoal da LGBT. Foi bem... Uma colega minha, a primeira coisa que eu uma pensei colega foi, minha, será assim? uma colega minha comentando de um conhecido dela, e daí foi e falou, "Ai, que coisa é essa de fila pra LGBT? Agora a LGBT tem preferencial agora na meu fila do Deus. caixa? Do nada. Aí eu vi uma no mercado também que aconteceu isso. Ela ficou indignada, daí depois que ela foi saber por que tinha aquele símbolo, daí ficou Mas até... daí não tem nada a ver com esse tipo de público. Esse daí já é um outro público. Não, isso, é só do autismo mesmo. Daí, Beleza, só entendi. do autismo. O objetivo do caixa é abranger pessoas que apresentam uma deficiência, tipo, Isso. pra auxiliar, né? Porque imagina ficar esperando uma fila gigante ali no Eles no não Mufato. conseguem. No Mufato, gigante a fila. É, o meu eles maior não problema hoje ainda é com a fila. Só que eu evito muito ainda de usar a fila preferencial. Por quê? É porque hoje em dia ainda tem um preconceito, né? Então, como o autismo ele não tá estampado em mim, então as pessoas, elas... Eu já escutei muita piadinha na fila de caixa. Muito, de me deixar extremamente desconfortável. Ai, olha, as pessoas não respeitam a fila preferencial, os senhores, né? Ai, não respeito a fila preferencial. Falando pra mim, eu tava na frente deles falando assim, como se eu estivesse furando uma fila. Então, às vezes eu vou no caixa, eu olho, fico pensando ainda. As pessoas podem ter aquele certo receio, porque daí Por a falta pessoa de não educação, conhece. né? A pessoa ainda não conhece ainda. É porque autista por não tem ignorância, né? cara, né? Por isso que a gente tem a carteirinha de autismo, porque você não consegue identificar a pessoa só pelo rosto, igual o síndrome de Down. Síndrome de Down, você consegue identificar se aquela criança é ou não, então você não vai questionar por que tá naquele lugar, né? Então talvez se a Larissa tivesse com a corrente dela, a pulseira, com a carteirinha, e a pessoa soubesse, seria isso, eu não ia fazer esse comentário. O problema é que não tem muita divulgação. Agora a gente mais, tá agora trabalhando. a gente tá trabalhando duro, pesado pra essa divulgação. Então tá tendo menos um preconceito sobre isso. É porque né? Tá eu acho tendo que mais informação. a informação, a divulgação, o conhecimento é a principal arma, né, contra o preconceito. Então a gente atiza bem, luta bastante por essa causa de conhecimento mesmo, espalhar o conhecimento, espalhar a informação para que se tenha mais, para que se tenha menos preconceito. Era um filme, né? De um médico autista. Então, Isso. Isso. seria uma... É uma série isso. É produzido até hoje, não? Daí um monte de gente fica divulgando aquele primeiro episódio no Facebook, daí todo mundo Eu já vejo viu até esse hoje esse começo. episódio. Tem um filme eu assisti turco um também, pouco. não sei se vocês viram, que é o pai com a menininha. Ah, mas inteira já, que agora não lembro. Não. E também tem aquela advogada que daí ele vai secretária. preso, Na né? cela 7, alguma coisa. Isso. Milagre na cela. Milagre da sala 7. Mas assim, uma pequena É. parcela, ela tem essa facilidade de aprender. Né? É pequena pequena parcela de autista que tem essa facilidade, que tem essa... como que eu vou dizer pra vocês? Que tem esse sucesso, né? Que igual eles tiveram. Um raciocínio bom. Um raciocínio bom, uma inteligência Então são acima do raros normal. os casos. Não né? são raros, mas ainda é uma pequena parcela. Então tem muita gente que não gosta dessas séries exatamente por isso, né? Porque às vezes a criança tem uma deficiência intelectual e não se... Enquadra, né? ele não Eles se falam- identifica com essa série. Tem um nome, se eu não me engano, pra pessoas que tem... Eles falam que é tipo um autismo diferenciado, especial, assim, que a pessoa é muito inteligente, assim. É que antes era o Asperger. É Asperger, né, o nome. Antes Era era, assim agora que chamava. não usa Se eu mais. não me engano, Isso. Significava o que na época? Era o nome Era esse do... outro tipo de que hoje fala, era um outro tipo de autismo que ela tinha. Mas ele desenvolvimento. foi um cientista também, né? Ele foi um cientista que era autista. Daí acabou que descobriram que ele tinha o autismo, ele que diagnosticou, que fez todo o estudo. E aí ficou... A autismo ficou com o nome dele. Acontece, né? É porque daí agora eles divulgado uniram, também. porque senão ele falou, não, esse não é autista, então não vai ter direito. Não, o Asperger não era considerado autismo, então eles uniram tudo porque tá dentro do espectro, então vai ter os mesmos direitos. Então todo mundo tem o mesmo direito. Grau,
nível 1 de suporte tem o mesmo direito do nível 3. É muito esquisito, né? A questão, tipo, se ele próprio já diagnosticou, por que ele faria essa separação? Tipo, ele não vai ter direito porque... Não, na verdade, não foi lá atrás, foi Não, agora, foi agora. Né? Foi agora. Eles Separou. estavam fazendo essa separação e resolveram unificar e... E se eu tiver uma crise? Tipo, como que devemos... Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Tipo, ter um... Tem uma crise na escola. Tem uma crise do nada, na criança, no adolescente, talvez na rua, do nada. Tem uma maneira de ajudar as pessoas ou a gente deixa... Não, na verdade é assim, cada um é único, né? De você conseguir chegar naquela pessoa. Então a gente, em escolas, quando acontece que tem crianças que tem a crise, a maioria das vezes tem o professor de apoio lá, que vai conseguir acalmar aquela criança. Ela sabe que se ela pegar aquela garrafa PET, do jeito que eu falei pra vocês, ela vai conseguir acalmar. Ou o simples fato de sentar do lado dela. Às vezes identificar o que tá causando aquela... Por que a criança tá se desregulando naquele momento. Eu ouvi falar Às que vezes é um barulho, extremo, a luz. Ruído branco, essas coisas também. Eu não gosto do barulho de ventilador, é mais muito em bebê, né, irritada. que funciona o ruído branco. Eu não sei se em adulto funciona essas coisas. Tem também. Aí então você tem que ver o que causou aquela crise naquela pessoa. É o barulho? Então você vai abaixar o barulho, né? Vai trazer ela para um momento mais silencioso, vai tentar acalmar ela, abraçar ela, ficar ali com ela. Às vezes só o simples fato de você chegar perto e só ouvir e ficar ali já vai acalmar. Se for criança e ela conseguir deixar você abraçar e ficar ali abraçado com ela também já acalma. Se tá muito movimento, você tem que levar ela no lugar que não esteja ninguém, que vai ali, vai já acalmando ela. Então são várias crises, várias maneiras que você pode tentar ajudar. O mais importante é não a pessoa se machuque nem que machuque o outro. Eu acho que é o mais importante assim, no momento. Ela se Sim, a gente tem graus, né, níveis, né, que a gente fala agora. Tem níveis que eles se auto-mutilam, né? Daí tem casos que tem que dar remédio para acalmar, às vezes tem que levar no SAMU, o SAMU vem buscar, leva pro UPA para tomar uma medicação. Então isso daí tem também graus pode estar assim, associado a outros tipos de transtorno, né? Não necessariamente somente autismo, tipo automutilação, daí pode... É o que eu falei, daí há várias comorbidades, são né? várias tipo, a comorbidades. ansiedade também pode fazer a pessoa... A depressão. Depressão também. Isso. Minha mãe conta que eu me desregulava e puxava meu cabelo. Gostava de puxar meu cabelo. Não tinha cabelo quando era criança, porque eu puxava meu cabelo, batia minha cabeça na parede. Isso minha mãe conta, eu não tenho lembrança, mas minha mãe conta. Porque assim, quando eu fui fechar o diagnóstico, foi feita uma pesquisa com os meus pais também para saber da minha infância. Para saber como eu agia na infância. Então, tudo foi feito uma pesquisa. Então, eu andava de ponta de pé, eu tive um atraso na fala, várias características que eles trouxeram para dentro do consultório. E mesmo eles não tendo diagnosticado que você tinha deficiência, eles ainda cuidaram de você da mesma maneira. Então, teve alguma dificuldade ou foi tão completamente normal para eles cuidar de você? Não foi tão fácil, eu ficava muito de castigo. Deus. Porque eu era muito birrenta, eu era muito agressiva. Hoje eu consigo me entender, né? Hoje eu consigo lidar com essas emoções. Quando eu era criança, não. E meus pais, eles não tinham esse conhecimento. Não se tinha esse conhecimento há 20, 30 anos atrás. Então eles agiam como se eu fosse mesmo uma criança birrenta, mal educada, terrível, jogava no chão quando eu queria alguma coisa. Tem uma cena só que fica bem latente assim, na minha cabeça, que eu não gostava de dividir as coisas. Não é porque eu era egoísta na escola, é porque eu não queria socializar, porque se eu sentasse pra dividir com você, eu ia ter que ficar conversando, eu ia ter que ficar tendo uma troca. Então, só que daí eu me culpava, até hoje eu me culpo ainda. Poxa, por que eu era egoísta? Mas eu não tinha um coração ruim. Era só porque eu não queria dividir, porque eu não queria socializar. Meu avô, ele dava um pacote de biscoito, e naquela época era mais difícil, éramos em 4 na época, e era assim, 2 pacotes de biscoito pra dividir em 4. Eu achava aquilo, pra toda a família eu era a egoísta, mal educada, porque eu não queria que cortasse o pacote de biscoito, porque simplesmente ia quebrar o padrão, era pra abrir por aqui, não era pra cortar no meio e dar um pedaço pra cada um, sabe, essas coisas. A aceitação é mais difícil, né? A aceitação hoje eu me perdoo, e a negação é mais difícil. Hoje eu me perdoo por aquelas situações, mas assim, por muito tempo, ficou bem latente na minha cabeça, até por não participar de nenhuma formatura. Na escola, nunca participei de formatura. Acho que deve ser muito complicado para a pessoa e principalmente para os pais que não conhecem essa situação. Isso. Talvez o filho ou a filha tenham esses tipos de características assim, dessa forma, e só depois de anos assim vão descobrir. Daí vem o sentimento de culpa, né? Eu não sabia, aí eu batia no meu filho, colocava de castigo, e a gente não sabia o que tinha, e a gente achava que era mal educada, que é a questão da Larissa, daí vem o sentimento de culpa. Por isso que a gente fala que as famílias,
Elas precisam ficar atentas, né, às características que os filhos apresentam e procurarem ajuda, né? Então vai no psicólogo, não só a criança, mas a família toda. Porque a família, os pais estando bem, eles conseguem ajudar o seu filho. Então, se a mãe e o pai não aceitam, a gente tem casos lá no centro de autismo, que o pai simplesmente abandonou a família porque ele não aceitava a condição do filho. Ele achava que o filho era daquela maneira porque era culpa da mãe. Ou por frescura até mesmo, É né? porque, A criança quer então, chamar atenção. e você acha que uma mãe solo, né, nesse momento, que ela acabou de pegar o laudo do seu filho, porque é difícil, a gente, no começo, né, Larissa, a aceitação é difícil. Imagine, É como um né? sentimento de luto, quando você pega o diagnóstico. É como se você tivesse perdido alguém da sua família. Então, é difícil a aceitação. Aí, a família desestrutura, porque o marido saiu de casa, abandonou porque não aceita. Como é que aquela mãe vai cuidar e vai tratar daquela criança? Então, é difícil. Daí, por isso que, às vezes, a criança regride. Porque ela não tem as terapias, ela não tem, né, o apoio da família. Então, por isso que a gente trabalha muito com a família. Com o pai e com a mãe, para eles estarem bem, para poder a criança também estar bem. Apesar do apoio do governo, a sociedade ainda vai precisar desse preconceito. Daí já vai ter um monte de coisa acumulando. Um dia eu fui dar uma entrevista na rádio e o avô de uma criança autista, que é lá do centro de autismo, ele perguntou para mim, qual que você acha que é a maior dificuldade ainda que a gente encontra, né, na sociedade? E eu falei para ele que a nossa maior dificuldade não é o auxílio do governo, o auxílio da prefeitura, que hoje a prefeitura, né, a gente tem que agradecer ao prefeito Marcelo Locke pela estrutura que ele está nos dando, pela Secretaria da Inclusão, que a gente está conseguindo, não só pelos autistas, mas síndrome de Down, qualquer outra deficiência, a gente está conseguindo atender, auxiliar, ajudar. Mas pela forma que ele está trabalhando com isso, que é o centro de autismo, né, a gente tem todas as terapias gratuitas. Hoje, se você for fazer uma terapia pelo convênio, tem que pagar com participação, então já era um custo alto para a família, né? Além de pagar o plano de saúde, você vai pagar ainda com participação. Então, muitas famílias saíram da escola particular, vieram para a rede municipal para poder ter terapia com a gente. Então, por mais que a gente tenha toda essa estrutura, tem todas essas terapias, a gente ainda precisa conscientizar a sociedade. Então, o nosso maior problema é a conscientização da sociedade. Porque se a sociedade estiver bem instruída e elas saberem, né, como lidar, vai ser tudo mais fácil. A criança em escola vai estar incluída realmente, que a gente tem casos que todo mundo é convidado para formatura, aquela criança não, porque ela não apresenta as características normais. Normais, aceitáveis pela sociedade. Então, falando de negação, é porque assim, a gente vive numa sociedade capacitista. E acha que, por ser deficiente, não vai ter aquela capacidade de desenvolver aquela determinada função. E os pais, às vezes, preferem esconder por isso, né? Porque a gente lá atrás falava que as pessoas deficientes, ser diferente e ter uma deficiência era uma coisa negativa. Era que, principalmente, eu vi no filme, a mãe via muito o filho porque tinha medo, porque... Dos olhares, né? Dos olhares, das coisas que poderia... Do preconceito, do né? preconceito, numa instituição, não ter ali tudo para poder acolher ele, incluir ele. Daí ficava aprendendo sempre em casa. Não queria que eles ficassem saindo para fora, principalmente a questão da socialização, que é, querendo ou não, uma coisa importante, por mais que ainda tenha essa dificuldade. A gente tem família que não vai em aniversário, que não vai em eventos, que não vai na igreja, que não sai de casa, porque ela tem receio de levar o filho nesses lugares e o filho se jogar no chão, o filho apresentar alguma crise, bater em alguma criança e ela ser discriminada pela sociedade. De falar assim, essa mãe é uma mãe educada que não educa seu filho. Então, esse é o nosso objetivo, é instruir, é capacitar, é formar toda a sociedade para que não tenha mais esse preconceito. Então, a criança possa estar aonde ela quiser e aonde a família achar que ela deve estar. Então, se tiver que ir no aniversário, tem que ir, tem que incluir. Tem que incluir, tem que integrar também. A gente fala só em inclusão, mas a gente tem que integrar, né? As crianças tem que fazer com que ela se sinta realmente ali naquele contexto, né? Não só, coitadinha, às vezes pensar em inclusão, mas vamos chamar ele, coitadinho, né? Ele é uma pessoa com isso, mas não, né? Não é uma obrigação incluir, né? É um dever que a gente tem de incluir essas crianças, essas pessoas, né? Que a gente fala muito em criança, mas a gente vê... É que a gente acha que não cresce, né? É que a gente trabalha com muitas crianças e a gente acaba passando, né? As crianças, né? Hoje a gente tem autista lá A gente tem autista lá no Eva Cavani, que são maiores de 35, 60 anos. E a gente vai lá, a gente fala as crianças. Vamos lá na sala das crianças. Mas é assim, é um jeito carinhoso, talvez, de tratar. A gente sabe que tem crianças, adolescentes, tem, né, pessoas mais velhas, né? Elas crescem. Eu falo às vezes eu falo, a gente cresce. É porque eu ainda tô nesse processo de auto-pertencimento, né?
Eu vou falar pra você, ainda tenho receio às vezes de chegar e falar, eu sou autista, justamente pelos olhares das pessoas que elas têm, assim, ou que elas, do jeito que elas vão me julgar, mas não é. Daí elas ficam perguntando por quê, o que autista tem, o que ele faz, não sei o quê. Você não parece autista, isso me magoa bastante quando as pessoas falam. Deve ser bem. A gente não deve falar, Porque, né? tipo, a pessoa, ela não escolhe ter, ela simplesmente nasce assim. E eu sou especialista em camuflagem social. Então eu consigo me adaptar ao local, mesmo que isso cause um estresse tremendo. Bem estressada em ter que camuflar essas coisas, mas porque eu possa me inserir na sociedade, eu tive que fazer isso, eu tive que... Então... Perfeita atriz. Não é bem assim, eu me esforço bastante, não é fácil? Não é fácil estar aqui com vocês hoje, porque eu tenho uma dificuldade de comunicação bem grande. Mas a gente vai se adaptando pra gente sobreviver. E assim vai indo. Lembra de ser aceito no ambiente, porque muitas vezes apesar dessa condição, você ficar se afastando, você vai ficar assim, se afastando cada vez mais, daí vai ter qualquer tipo de interação social. Ninguém vai querer interagir com você e você não vai querer interagir com ninguém. Daí Uma pergunta assim, que falam que não sei se é verdade, mas falam que pessoas autistas têm uma eficiência muito grande com a questão da computação. Isso daí é verdade? Tipo, parece que, não sei se é todos, mas falam que eles têm uma eficiência muito grande em mexer em computador. Alguns sim, é porque a gente tem o hiperfoco. O hiperfoco leva a gente a um conhecimento mais profundo das coisas, assim, sabe? Curioso, mas é para aquilo que a gente gosta, para aquilo que a gente quer. Não é tudo. Eu não sou especialista em todos os sentidos, mas se eu tiver um hiperfoco, meu filho, ele adora computação, jogo, ele voa, assim, sabe? Porque o hiperfoco dele é computação, ele gosta também, ele aprendeu a falar inglês sozinho. O hiperfoco dele é para idioma. Russo, ele aprendeu a falar sozinho. É mais por causa do hiperfoco. Então, quando eu tô focada em alguma coisa, eu não sinto fome, não sinto sede, não sono. Enquanto ela não consegue, não alcança o objetivo dela, se esqueça dela que ela não tem mais dela. dela. Eu fico totalmente focada. Entendi. Só então, né, vocês gostariam de divulgar alguma coisa do SEMI, da instituição na qual vocês trabalham, para as pessoas que estejam assistindo, né, aqui espero que muitos espectadores, né? Então, a gente quer primeiro agradecer a vocês por essa oportunidade. É um prazer a gente estar aqui, né, divulgando o nosso trabalho e disseminando, né, e propagando o nosso trabalho, né, na verdade. Então, o mês de abril é o mês da conscientização do autismo. A gente está trabalhando bastante nessa questão, não só nas nossas escolas da rede municipais, mas também em loja. A gente está indo fazendo capacitação, está indo em empresa, nos nossos professores, com a família. Então, a gente está fazendo bastante, né, trabalho voltado nessa questão. Então, a Secretaria Municipal de Inclusão, ela atende o SEMAI, que é o Centro de Especialização, onde vão fazer a avaliação, né, para fechar a lauda, o diagnóstico. Tem o Centro de Autismo, que só atende as crianças autistas, que faz toda a terapia. A fono, a TO, psicólogo. Dá todo suporte para os pais também, né? Daí tem o para pais e a psicóloga. E a gente tem o Central de Libras também, que atende todas as pessoas que têm, né, que têm dificuldade, né, auditivo. Então, se a pessoa é muda, ela precisa ir fazer uma consulta, surda, desculpa. Ela precisa fazer uma consulta no médico, ou ir no INSS, ou uma entrevista de emprego, ela solicita no Central de Libras e uma intérprete vai junto com ela. Então, esses é um dos nossos trabalhos na Secretaria Municipal de Inclusão. Eu convido vocês, o dia que vocês quiserem ir lá, fazer uma visita, conhecer. Eu acho que seria bem bacana vocês ir lá conhecerem. E a gente tem que só agradecer vocês a oportunidade, ao Senac, né, por estar abrindo essas portas, né, para vocês terem mais conhecimento. E a gente também por aceitar o nosso convite, né, por estar aqui conosco. Porque, tipo, a gente já ligou pra psicóloga, psicopedagoga, e eles não conseguem vir, porque é um horário de trabalho. Então, obrigado por vocês terem vindo. Imagina, é um prazer. Aceitado esse convite, porque realmente é muito importante isso daí, sobre esse tipo de conversação, para até as pessoas saberem o que fazer, ter um norte, assim. Isso. Conhecimento, né? Um conhecimento maior. E o que a gente espera só em contrapartida, né, é que vocês possam multiplicar todos os conhecimentos que vocês obtiveram durante esse mês, né, que vocês pesquisa, entraram nesse tema de, não sei se é esse mês, vai ser pro mês inteiro. Pro mês inteiro, né, que vocês possam multiplicar cada vez mais e levar o conhecimento restante dos seus colegas. Que haja mais conhecimento na e menos também. Preconceito, né? Vocês na empresa que vocês trabalham tem algum autista trabalhando? Até agora não.
não sei ainda. Não tem que eu saiba não, né? Que daí acabei um mês e pouco, né? Às vezes tá camufladinho ali. Camuflado, não se revela, né? Um cara lá que ele tem né? Fala bem. É, bem, mas também uma forma de agradecimento aí. Pode pegar umas coisinhas ali pra gente. Então, temos um pouco pra vocês. Eu vou deixar pra vocês a mão de É trazer. de coração. Então, bem, Veja só. Dos símbolos, né? Muito obrigada. Coisinha pra cuidar. Obrigada, a gente ama. Lojinha. Muito obrigada. Obrigada. Legal. Muito obrigada. Chocolate também é por causa da Páscoa, tá? Do coração. Ok, certinho então. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por comparecer. Então, certinho, tchau, Deus abençoe. Amém, obrigada. Ok. Gente, que legal, gostei.